Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje, terça-feira, dia 8 de maio, estamos na sexta semana do tempo pascal e vamos meditar no Evangelho de São João, capítulo 16, versículos 5 a 11. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: Para onde vais? Mas, porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor, mas se eu me for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado porque não acreditaram em mim. A justiça porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Nós começamos a meditar no capítulo 16 do Evangelho de São João. E nós vamos agora acompanhar um discurso que tem um teor de despedida de Nosso Senhor. Jesus vai falar da sua ida para um outro lugar, da sua ida para o Pai. Estamos na sexta semana do tempo da Páscoa e essa semana ela antecede a festa da Ascensão, a solenidade da Ascensão do Senhor, que aqui no Brasil nós vamos celebrar no próximo domingo. Então, é um discurso que nos prepara para essa ascendida, para o Senhor que vai ser elevado aos céus. E logo nesse início do trecho do Evangelho de hoje, nós percebemos uma realidade de Nosso Senhor. Que Jesus fala da sua partida e principalmente da consequência que ele percebe nos seus discípulos ao escutar que ele os deixará. E ele explica o sentido, mas os seus discípulos permanecem numa tristeza. O coração deles se enche de uma angústia, de uma tristeza, porque eles não são capazes de entender o sentido por trás. Eles não são capazes de compreender, vamos dizer, o sentido salvífico, o sentido espiritual. Queridos irmãos, amadas irmãs, há um grande ensinamento para mim e para você hoje, na nossa caminhada de fé, a nossa caminhada de experiência pascal, porque a nossa vida, ela, como batizados, ela sempre deve estar fundamentada na experiência de Páscoa. Para o cristão, a Páscoa não é somente uma festa no ano. A Páscoa ressoa em toda a vida cristã. A vida do cristão deve ser um acontecimento pascal. A história do cristão deve estar permeada da Páscoa, de mortes e ressurreição. E assim, queridos irmãos, amadas irmãs, o olhar, a compreensão do cristão deve estar sempre, o olhar deve estar sempre na ótica da Páscoa. O que eu quero dizer com isso? Que eu e você somos chamados a discernir e a compreender os acontecimentos da nossa história e da nossa vida a partir do sentido de Páscoa. Porque se eu e você só ficamos presos àquilo que humanamente se evidencia, podemos ficar que nem esses discípulos, tristes, porque eles só estavam presos, que Jesus não ia estar mais com eles. Mas eles não conseguiam compreender que a ausência do Senhor na sua partida para o Pai era justa e necessária para que a salvação, a graça salvífica pudesse acontecer. Que de fato
Podia ser uma realidade angustiante estarem afastados do Senhor, mas eles deviam compreender que essa realidade da partida era algo salvífico. Que mesmo em meio à dor, ao sofrimento, há uma realidade que é maior, é superior e invisível de salvação. Amados irmãos, queridas irmãs, aqui está o grande sentido, o grande critério para que eu e você possamos compreender as realidades da nossa vida. Eis o dom da fé pascal que o Senhor quer nos capacitar nesse dia. Olhe para a sua história. O que você está vivendo hoje? Se você quer viver tudo na permanência, na comunhão com Deus, peça ao Senhor essa graça de você ter um olhar espiritual, uma visão dos acontecimentos da sua vida a partir da Páscoa de Jesus Cristo. E ali muitas das vezes nós vamos entender que algumas realidades de tribulação, de sofrimento, elas podem se tornar ocasião de experiência de Páscoa. Que, escondido no invisível desses acontecimentos, há um dom de graça, há um dom de salvação. Que o Senhor nos faça compreender essa dinâmica hoje. E como o Senhor nos disse, o Espírito defensor, ele virá até nós. E que, ungidos e capacitados pela força do Espírito Santo, os nossos olhos se abram, o nosso coração se alargue e nós possamos perceber as realidades da presença do ressuscitado no cotidiano das nossas vidas. Que Deus nos abençoe e nos livre de todo mal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.